Eu tenho muitas Bíblias na minha casa. A Mel brinca que eu coleciono Bíblia, né? Às vezes eu estou loja de livro ou na Goodwill, sempre que eu vejo uma Bíblia diferente, eu compro a Bíblia. Tenho Bíblia de algumas línguas diferentes, mas tem duas Bíblias que eu uso mais, né? Uma é a Bíblia que eu uso para estudar, é a minha Bíblia de estudos. E eu uso uma Bíblia grossa, pesada, a Bíblia Andrews, e eu estudo com essa Bíblia, né? E a outra Bíblia é a Bíblia de eu pregar, né? Que geralmente é uma Bíblia menorzinha, que eu posso carregar para a igreja, levar. E hoje eu trouxe as duas Bíblias dentro do carro, e na hora que eu fui pegar a Bíblia, peguei a minha Bíblia de pregar, e aí eu esqueci que meu sermão estava na outra Bíblia, a Bíblia de estudo, né? Aí eu fui lá buscar o sermão, eu peguei a folha, puxei a folha, e eu puxei a folha, veio metade da folha. A outra metade ficou dentro da Bíblia, né? Aí eu voltei no carro, puxei a outra metade. Eu tenho duas formas de fazer sermão, né? Às vezes eu faço sermões, vocês percebem, eu uso slides, PowerPoints, e uso o iPad, mas eu gosto muito também de fazer meus sermões em papel. Então, às vezes, eu trago papel, mas esse vai precisar ser restaurado, tá bom? Vou ter que restaurar esse aqui. Amigos, vamos estudar a palavra de Deus essa noite? Que bom que você está aqui. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. O capítulo 5 de Marcos é um dos meus preferidos na Bíblia. É no capítulo 5 de Marcos que você encontra a história de Jairo e da sua filhinha de 12 anos que estava à beira da morte e ele vai até Jesus. No capítulo 5 de Marcos você também encontra a história da mulher do fluxo de sangue. E enquanto Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, aquela mulher, ela interrompe a multidão, toca nas vestes de Jesus. E assim como a filhinha de Jairo tinha 12 anos, aquela mulher estava também há 12 anos sofrendo e ela é curada. Mas antes desses dois milagres, o capítulo 5 de Marcos traz outro milagre. E é sobre esse milagre que eu queria me deter hoje e tirar algumas lições para a nossa igreja. Leia comigo Marcos 5, a partir do verso 1, diz assim. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e fez o quê? E o adorou, exclamando com alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Eu conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe Jesus no verso 9: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. O verso 13 diz que Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Até aí por enquanto. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo o desenrolar dessa história. Naquela noite, fortes rajadas de vento e chuva castigavam a costa da praia, onde essa história aconteceu. Durante a madrugada podiam-se ouvir relâmpagos, trovões e uma chuva muito forte. As ondas arrebentavam com força contra as rochas. À luz dos relâmpagos, as tumbas de um cemitério que ficava próximo àquela praia se revelavam. E ali, durante aquela madrugada,
um homem tremia de frio, medo e tensão. As correntes que o seguravam acabavam de se romper, mas ele estava ferido. Ferido não somente pelas cadeias que lhe prendiam, ferido não somente por tudo que haviam feito com ele, mas ferido com a dor da solidão. Aquele homem não era dono mais de si mesmo. Ele estava possuído, ou como as nossas Bíblias costumam dizer, ele estava endemoniado. Os familiares dele haviam lhe abandonado. Além de abandonarem ele, os familiares haviam também lhe acorrentado. Não para a sua proteção, mas para a proteção dos próprios familiares. Porque quando aquele homem não estava sobre si, diz a Bíblia que ele se tornava violento, cruel. Os endemoniados e pessoas que sofriam desse mal, geralmente eles eram colocados para morar em lugares em que se acreditava que Deus não mais estava ali. O lugar em que se acreditava que os demônios habitavam. Cemitérios, pântanos, depósitos de lixo. E nesses lugares não estavam apenas os endemoniados. Esse também era o lugar onde moravam os leprosos, os abandonados, pessoas excluídas completamente da sociedade. Imagina, querida igreja, que aquele homem se sentia sozinho, abandonado por amigos, abandonado pela família. Se ele tivesse filhos um dia, ou esposa, talvez há dias, ou meses, ou anos sem os vê-lo. Aquele homem não podia entrar na sinagoga para adorar a Deus, ele não poderia orar com um grupo de judeus. Ele estava se sentindo completamente sozinho, solitário. Eu não sei se essa noite eu falo para alguém aqui que se sente sozinho às vezes. Eu tenho aprendido que a solidão muitas vezes não tem a ver com o número de pessoas que está ao nosso lado. Porque é possível viver cercado de familiares e ainda se sentir sozinho. É possível estar na escola, na faculdade ou no trabalho, cercado de pessoas ao nosso redor e se sentir sozinho. É possível estar aqui na igreja, cercado de irmãos, mas mesmo assim, sentado nesse banco, você pode se sentir sozinho. A boa notícia, querida igreja, é que Jesus também vai ao encontro dos solitários. Você diz amém? Jesus vai ao encontro daqueles que se sentem sozinhos. De repente, enquanto o dia vai amanhecendo, aquele homem percebe que algo diferente acontece com o mar e com os ventos no céu. De repente, aquilo que era somente tumulto, barulho, começa-se a ouvir silêncio e paz. A chuva cessa, os trovões não mais existem, nenhum relâmpago é visto no céu, as ondas se acalmam, e de repente, como que em um milagre, a paz começa a reinar. O que aquele homem não sabia é que talvez alguns minutos antes, conforme diz Marcos capítulo 4, Jesus havia acabado de acalmar a tempestade. Jesus, aquele que comanda os ventos, as ondas, o céu, os trovões e relâmpagos, havia falado para o céu e para o mar: acalmem-se. E tudo havia se acalmado. Aquele homem percebe então que um barco se aproxima da praia. Daquele barco, 13 homens saem nas areias do mar. E enquanto Jesus e seus discípulos se aproximam, aquele homem, por outro lado, também saindo dos sepulcros, se aproxima de Jesus. Ao ver aqueles homens, aquele homem talvez imagina: será que este é o homem de que tantos falam? Jesus, o Nazareno, aquele que cura leprosos, aquele que dá vista a cegos, aquele que faz surdos ouvirem, aquele que cura pessoas de qualquer sofrimento. Aquele homem então se aproxima mais e mais de Jesus. Ellen White, comentando essa história no livro Desejar Todas as Nações,
Ela diz que enquanto aquele homem se aproxima do barco na praia, os discípulos, percebendo de quem se tratava, percebendo da periculosidade que aquele homem podia trazer, todos os discípulos se afastam. Os discípulos correm, os discípulos se distanciam. E apenas Jesus permanece. E ao Jesus se permanecer, diz o verso 6, ao aquele homem se aproximar de Jesus, ele se joga aos seus pés e o adora. Ele se joga aos seus pés e o adora. Em um momento, queridos irmãos, aquele homem parece que estar ainda em sua sã consciência ao se adorar e se prostrar diante de Jesus. Mas esse verso 6 também revela, amigos, uma faceta incrível acerca de Cristo. A divindade de Jesus. Algumas religiões dizem por aí que Jesus não é Deus em sua plenitude. Alguns dizem que Jesus é um Deus menor ou um Deus criado, um Deus que não é pleno em poder. Mas quando nós vamos às Escrituras de ponta a ponta, sempre que um ser humano se ajoelha e adora um homem ou um anjo, ambos pedem para que eles se levantem e não o adorem. Mas por muitas vezes nos evangelhos nós encontramos pessoas adorando Jesus. E Jesus, ele recebe aquela adoração. Porque Jesus, ele é Deus em sua plenitude. Então o versículo 6, amigos, ele fala acerca da divindade de Jesus. Jesus é sim um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Deus eterno. E ao aquele homem se jogar aos pés de Jesus, diz o verso 8, Jesus ordena para aqueles espíritos imundos que saiam dele. E no versículo 7, aqueles demônios então, tomando posse daquele homem, dizem: o que tenho eu contigo, Jesus? Eu te suplico que não nos atormente. E aqui, irmãos, nós encontramos mais uma lição. Muitas vezes nós não somos diferentes desse homem. Nós demoramos a aceitar uma ajuda que é oferecida dos céus. Nós estamos diante de um Deus, de Jesus, que quer entrar em nossa vida, que quer cuidar da nossa família, que quer curar as nossas feridas, que quer trabalhar em nossa história. Ele está disposto a nos ajudar, Ele quer nos transformar, mas muitas vezes, a semelhança daquele homem, nós dizemos para Jesus: Jesus, agora não. Não mexe comigo. A minha vida está boa, por enquanto, do jeito que está. Eu não quero mudar agora. Eu te suplico que não me atormentes. Jesus, sai daqui. E no versículo 9, nós encontramos Jesus tentando humanizar aquele homem. E Jesus faz uma simples pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Naquele momento, amigos, enquanto todas as pessoas tratavam aquele homem como um derrotado, um ser possuído, um endemoniado, alguém que não merecia compaixão ou que não merecia amizade ou entrega, Jesus o trata como um sofredor. E Jesus quer ter relacionamento com ele, Jesus quer saber o nome dele. Jesus o tratou, amigos, como ele trata a todos nós. Aquele homem disse para Jesus: deixa-me. Mas Jesus interpretou esse deixa-me com ajuda-me, cuida-me, salva-me. E Jesus então pergunta para ele: qual é o seu nome? Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é. Eu quero cuidar de você. A resposta daquele homem surpreende Jesus, os discípulos, surpreende nós até hoje. Porque os demônios, possuindo aquele homem, dizem: nos chamamos legião, porque nós somos muitos. Uma legião, queridos amigos, se tratava de uma unidade do exército romano, que tinha em média 6.700 homens. E as legiões eram conhecidas por geralmente invadirem territórios inimigos. As legiões eram enviadas pelo poder romano para que pudessem conquistar novas terras, e aquele exército, aquele grupo, aquele agrupamento de aproximadamente 6.700 homens, era usado então para invadir terras que não queriam se entregar a Roma. O comentário bíblico
Andrews, da Bíblia Andrews, diz que muito possivelmente esse foi o momento na Bíblia em que Jesus trata diretamente com o maior número de demônios. Imagina, 6.700 demônios aproximadamente, em apenas um homem. E aqui nós podemos tirar algumas lições, querida igreja. A primeira delas é que Jesus diz que Deus não nos trata como nós merecemos, mas Deus nos trata como nós necessitamos. Eu vou repetir. Deus não nos trata como nós merecemos, mas Deus nos trata como nós necessitamos. Ao encontrar aquele homem possuído por milhares de demônios, talvez muitos de nós, se os encontrássemos, iríamos dizer que para aquele homem não havia mais solução. Iríamos dizer que, muito possivelmente, aquele homem fez coisas muito erradas em sua vida para permitir que tantos demônios entrassem em seu ser. Aquele homem fez concessões que não deveriam ser feitas. Aquele homem deu espaço para o inimigo em sua vida que não deveria ser dado. E talvez nós olhássemos para aquele homem como aquele homem que não tivesse mais saída para ele. Mas Jesus não o trata como o gadareno. Jesus não o trata pelo que ele é ou pelo que ele foi. Mas Jesus o trata pelo que ele pode se tornar. E aqui está, amigos, a beleza dessa história, a beleza do Evangelho e a beleza do que Deus quer fazer comigo e com você. Jesus sabe, querida igreja, que se nós formos libertados dos nossos medos e erros, nós seremos pessoas completamente diferentes. Jesus olhou para aquele homem, não para o que ele era, mas para o que ele poderia se tornar quando fosse transformado e liberto. E Jesus olha hoje para você, Ele olha para mim, não pelo que nós somos, mas com os olhos da fé. Jesus olha para você pelo que você pode se tornar quando você estiver inteiramente em suas mãos, completamente transformado, perdoado e principalmente liberto dos pecados que ainda lhe prendem. Jesus olha para você completamente diferente do jeito que eu olho, que os líderes dessa igreja olham, do jeito que o teu esposo olha, que teus pais ou que teus filhos olham. Jesus olha com você, para você, com um olhar de compaixão, querendo saber quem você vai se tornar. Quero fazer uma pergunta para você hoje. Você já imaginou o que Deus quer fazer em tua vida completamente? Você já imaginou o que você pode se tornar quando você estiver completamente nas mãos de Deus? Eu tenho aprendido, querida igreja, que sozinhos nós não somos nada. Sozinhos nós não somos nada, mas com Deus nós podemos fazer grandes coisas, não por nós, mas o que Deus pode fazer através de nós. Sabe, todas as vezes que eu leio essa história e outras histórias de pessoas endemoniadas na Bíblia, vem à mente logo uma pergunta rápida, que eu sei que você já fez essa pergunta algumas vezes. Por que hoje nós não temos em nossas igrejas tantos casos de pessoas endemoniadas como no passado? Por que nós não temos hoje tantos casos como esse que Jesus encontrou pela Galileia, pela Judeia e em outras partes? Eu tenho aprendido, amigos, que muitas vezes nós pensamos que estar possuído pelo inimigo é apenas quando o inimigo entra em nossa vida e muda a nossa voz, muda a nossa força e toma controle dos nossos movimentos. E nós achamos que ser endemoniado ou ser possesso é unicamente isso que nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Mas do ponto de vista bíblico, escute bem o que eu vou lhe dizer agora. Do ponto de vista bíblico, o mal é sempre diabólico. E sendo assim, toda pessoa que é dominada por algum tipo de mal está possuída. Eu vou repetir. Toda pessoa que está dominada por algum tipo de mal está possuída. E a pergunta que eu faço é: será que eu e você também não estamos escravos por algum tipo de mal que ainda atormenta a nossa vida? Nós não temos hoje em nossas igrejas pessoas possessas como há 2000 anos atrás Jesus encontrou pela Galileia. Mas infelizmente nós temos hoje na nossa igreja muitas e muitas pessoas
que estão escravas do mal, escravas de vícios, escravas de problemas, que possuem a sua vida com maior poder ainda do que antes. Que tipo de mal talvez nos atormenta? Será se são as drogas, o sexo, a violência, a internet, a vaidade, a pornografia, o rancor, outros tipos de mal que nos possuem e que nós não conseguimos nos libertar. Nos tornamos impotentes. Assim como aquele homem, talvez nos tornamos sem saída. E precisamos que Jesus venha nos libertar. Sabe, amigos, todos nós, em algum momento de nossa vida, nos tornamos escravos de algo. Porque o inimigo, ele não vai desistir enquanto Jesus não voltar a segunda vez para nos levar para o céu. E ele fará de tudo para nos prender. Mas qual é a boa notícia? Jesus quer nos libertar. Você diz amém? E eu quero ler com você 2 textos bíblicos. Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim. Mateus capítulo 11, verso 28. A palavra de Deus diz assim. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora João capítulo 6, verso 37. João capítulo 6, verso 37. O evangelista João diz as seguintes palavras. Outro texto também muito bonito. Todo aquele que o Pai me dá, e esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A boa notícia, querida igreja, é que todo aquele que vai até Jesus é transformado. A boa notícia é que todo aquele que vai até Jesus não é lançado fora. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão sofrendo, vinde a mim, e eu não lançarei fora. Eu tirarei as suas cargas, eu tirarei o sobrepeso que está sobre você, eu lhe darei paz e descanso. E naquele dia, Jesus deu paz àquele homem. Volte para Marcos capítulo 5. Volte para Marcos capítulo 5. Você conhece a história? Nós lemos que aqueles demônios, conhecendo o poder de Jesus, dizem: Jesus, por favor, não nos lança para longe. E iam passando uma manada de porcos, Jesus lança aqueles demônios para aqueles porcos, e a Bíblia diz que aqueles porcos agora caem desfiladeiro abaixo de um penhasco. E agora uma cena contrastante é encontrada. De um lado nós temos porcos que foram destruídos e caíram em um abismo. Mas do outro lado nós temos um homem tranquilo, sereno, em paz. Um homem transformado. Porque é impossível se encontrar com Jesus e não ser transformado. É impossível se encontrar com Jesus e não ser transformado. Agora leia o restante da história a partir do verso 14, diz assim. Marcos 5, verso 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha sucedido. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o homem endemoniado e o que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A história conta que então, os criadores de porcos foram até a cidade e falaram o que havia acontecido. Os moradores da cidade vêm e, percebendo que a economia daquela região, ou daqueles homens, havia sido destruído, eles então olham para Jesus e ordenam a Jesus que saia dali. Eles expulsam Jesus daquela cidade. E o que nós vemos aqui, amigos,
é que aqueles homens estavam mais preocupados com as coisas terrestres do que com as coisas espirituais. Eles acabaram de testemunhar um milagre sobrenatural. Eles acabaram de ver aquele homem que atormentava aquela vila, aquele homem que não podia ser contido, aquele homem que tinha sobre si uma legião de demônios, está em perfeito juízo, paz, curado, transformado. Mas ignorando completamente o fator espiritual, ignorando completamente o milagre, aqueles homens pensaram apenas em si, e pensaram apenas no seu bolso, apenas nas coisas terrestres. E eles pediram para Cristo ir embora. Sabe, irmãos, o meu maior medo é sentir que em algum momento isso pode acontecer comigo. Em detrimento das coisas terrestres, eu peço para que Jesus vá embora da minha vida. Porque muitas vezes Jesus vai olhar para você e Ele vai dizer: filha, filho, você precisa transformar isso na sua vida. Filho, filha, você precisa transformar, quem sabe, a tua alimentação. Não tem sido o que eu quero, você precisa transformar a tua alimentação. Ou filha, você precisa excluir aquelas músicas do teu celular, da tua playlist. Ou filho, você tem que parar de assistir talvez aquelas séries que você gosta na televisão. Ou filho, filha, você tem que parar de conversar com aquelas amigas que só conversam fofoca, sabe? Você tem que ter melhores amizades. Filho, filha, você tem que gastar melhor o teu tempo com as coisas de Deus. E o meu maior medo é que quando Jesus peça isso de mim, eu olhe para Ele e diga: Jesus, vai embora daqui. Essa parte da minha vida eu não quero mudar. Jesus, vai embora daqui. E eu quero ficar com as coisas terrestres, em detrimento do milagre espiritual que Jesus quer transformar na minha vida. Aqueles homens expulsaram Jesus. Jesus sobe no barco. E ele estava pronto para ir embora. Quando aquele homem se aproxima de Jesus, o homem que foi curado, e ele queria ir com Jesus, porque Jesus havia transformado a vida dele. Ele disse: Jesus, eu quero ser um dos teus discípulos, eu quero te seguir, me deixa entrar no barco, me deixa te seguir. E o curioso fato é que Jesus não permite isso. E Jesus diz: não, eu tenho uma obra melhor para você. Volte para os seus, volte para a sua cidade, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, e fala para eles, para os teus vizinhos, o que eu fiz na tua vida. E aqui está a última lição dessa noite, querida igreja. Jesus tem uma obra para todos nós, e essa obra começa contando o que Ele fez em nós. Aquele homem, escute o que eu vou lhe dizer, ele não havia recebido nenhum estudo bíblico. Aquele homem não havia escutado nenhum sermão na igreja. Aquele homem não havia lido nenhum livro da Bíblia ainda. Como é que aquele homem poderia pregar? Porque às vezes a gente pensa que para pregar, eu preciso ser um doutor em teologia, eu preciso ser um pastor, eu preciso saber a Bíblia de capa a capa, eu preciso ter a eloquência para pregar. Mas esse texto me diz que para falar de Jesus, eu preciso apenas começar contando a minha história, contando quem eu era e quem eu sou agora. E a história diz que aquele homem vai então para Decápolis, 10 cidades gentílicas, 10 cidades que não eram judaicas, mas 10 cidades que precisavam também ouvir do amor de Jesus. Será se hoje Jesus não tem a mesma missão para você? Vá e fale para os seus o que eu tenho feito em tua vida. O meu desejo, queridos irmãos, é que todos nós possamos ser transformados. E por que não dizer libertos? Libertos. Talvez hoje você não tenha uma legião, louvado seja o Senhor por isso, em sua casa. Mas talvez você tenha pequenos demônios ou pequenos maus que sorrateiramente vão entrando em nosso lar. Que possamos deixar que Jesus entre, que o afaste e que Ele possa nos libertar e nos transformar. É o nosso desejo em nome de Cristo Jesus. Vamos cantar um hino para encerrarmos esse culto?
Eu já esqueci o número, mas eu tenho certeza que a Priscila não esqueceu, nem o Edson.